Olá, meu nome é Tadeu. Que bom que você está aqui comigo. Esse é o APé, Andanças, Patrimônio e Educação. E isso você já sabe, não é um podcast. A proposta aqui é que você faça uma caminhada enquanto eu compartilho umas ideias contigo aqui no fone de ouvido. Vamos andar pelo centro de Duque de Caxias. E não se esqueça que a cidade também faz parte da experiência. A pé quer ser uma experiência imersiva. Uma proposta antiga que aos poucos eu tenho colocado em prática, buscando entender o ponto certo e a liga desse brigadeiro tecno-urbano que eu te convido a degustar. É uma experiência criativa para mim e espero que possa ser para você também. Se puder, poste nas redes sociais usando a hashtag Apé em Caxias. Vamos caminhar pela cidade? Relembrando, a proposta é que o áudio seja ouvido enquanto você faz uma caminhada pelo centro de Duque de Caxias. Essa é uma dupla de episódios, uma série de 2 episódios, dessa vez curtinhos, de 15 minutos mais ou menos cada um, produzida por incentivo do edital Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tem sempre umas coisas que eu gosto de falar para que a experiência aconteça da melhor maneira possível. A primeira é: fica ligado que você está em Caxias. Não dá mole com esse celular na mão, cuidado com os carros para atravessar na rua. Fique atento ao que acontece ao seu redor. Eu recomendo sempre que você use apenas um dos fones de ouvido. Assim você vai poder ouvir também o que a cidade tem para te dizer. Permaneça de olhos e ouvidos bem abertos. Fique atento ao que acontece ao seu redor. A cidade faz parte dessa nossa experiência juntos. Respire fundo, caminhe, sinta seus pés dando cada passo no chão. Saiba que você está em Duque de Caxias. Esse é o episódio Memórias do Centro. O Milton Santos, um geógrafo brasileiro bem famoso, tem um conceito chamado rugosidade. Para o Milton, ao longo da história, as ações humanas vão imprimindo sua marca no espaço. Os prédios, as construções, as engenharias, né, estradas, ferrovias. Essas marcas no espaço registram um modo de ser, uma cultura, as tecnologias de uma época, atividades que eram realizadas. Algumas dessas construções elas atravessam o tempo e permanecem até os dias de hoje. Em nossa caminhada Memórias do Centro, é um pouco para que a cidade tente nos mostrar suas memórias, suas marcas, suas rugosidades, como diria Milton Santos. Fique atento. A brincadeira, o desafio, a experiência é que enquanto a gente segue junto aqui no fone de ouvido, o lugar por onde você anda também seja convidado a participar. Caxias é uma cidade mítica. Pode parecer uma coisa meio bairrista, fechadinha no mundinho caxiense, mas a verdade é essa. Caxias tem seus mitos, seus encantos, suas histórias, seus personagens. Um povo forte antes de tudo. Forte. E quando a gente anda a pé por essa cidade, a gente é envolvido por essa atmosfera. Existe um certo imaginário sobre o caxiense. E é um pouco sobre isso o que a gente está fazendo aqui também. Essa cidade viu a história atravessar os séculos. Isso mesmo, eu falei séculos. Vamos lá. Não sei se você conhece ou se já reparou o brasão oficial ou a bandeira aqui da cidade. É, esse símbolo oficial do município de Duque de Caxias, ele vai ser muito importante nesses nossos 2 episódios. Se você der sorte, durante essa caminhada, eles aparecem para você em algum prédio público, um uniforme da guarda municipal, algum carro da prefeitura, alguma coisa assim. Mas assim, o brasão é um dos símbolos oficiais do município. Ele é um escudo português amarelo e vermelho com a silhueta do território do município de Duque de Caxias e as torres da refinaria de petróleo, a Reduc, ao centro da imagem. O símbolo oficial da cidade, veja bem,
tem também coroas imperiais, que remetem ao título de duque recebido pelo patrono do exército, Luiz Alves de Lima e Silva, duque de Caxias. Ele nasceu aqui na cidade, onde hoje é o bairro da Taquara, no terceiro distrito. Mas eu queria chamar a atenção aqui para duas datas que aparecem no brasão e na bandeira do município. 1943, que é o ano em que a cidade se emancipou, e 2023 completaremos 80 anos. E 1565. Cara, sem problematizar muito as narrativas históricas do descobrimento, mas pensar em 1565 são só 65 anos depois do ano da chegada dos europeus no que acreditavam ser as Índias. Aquela época, naquela escala do tempo do período da conquista, 65 anos é muito pouco tempo. 1565 é também o mesmo ano da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Essa data remete a uma disputa territorial entre portugueses e franceses, aliados a grupos indígenas presentes no território. Ou seja, o lugar que a gente está, esse lugar que a gente vive, ele participa da história disso que a gente chama Brasil desde os primeiros momentos. É sempre importante dizer que, mesmo antes da chegada dos europeus, já haviam pessoas aqui. Os tupis, senhores do litoral, né, em todo o litoral brasileiro. Segundo a professora Marlúcia de Souza, hoje o que chamamos Duque de Caxias, antes da chegada dos europeus, era o território de pelo menos duas aldeias, a da Jacutinga e a do Sarapuí. Segundo relatos de historiadores, até 1550 havia 35 aldeamentos no entorno da Baía de Guanabara. Antes deles, por essas terras viveram o povo sambaquiano, caçadores-coletores, cerca de 4.000 anos atrás. Um parênteses importante a dizer é que Duque de Caxias, não no centro, mas ali no bairro de São Bento, guarda um sítio arqueológico desse período dos sambaquianos, no Museu Vivo de São Bento. É o único, né, eu já falei disso em outro episódio, no episódio piloto, mas é o único sítio arqueológico dos sambaquianos, né, do povo sambaquiano, desse período, né, histórico, né, quando éramos caçadores-coletores, o único sítio escavado no estado do Rio de Janeiro, né, no entorno da Baía de Guanabara. Duque de Caxias é terra indígena, eu concordo, mas não fui eu que disse isso. Silene Ribeiro, que é professora de História e pesquisadora de História Indígena. Ela escreveu na Lourdinha, uma revista eletrônica aqui da cidade, que há registros da presença indígena ainda nos séculos XVII, XVIII, XIX, nas freguesias de Iguaçu e Jacutinga. Desde o século XX, o progresso e o crescimento das cidades incorporou ou afastou essas populações indígenas. Mas é indiscutível a importância dessas culturas se a gente pensar na toponímia dos lugares, o nome que damos para os lugares. Os rios que cortam a cidade são Miriti, Sarapuí, Iguaçu, Capivari, Saracuruna, né? Que também são nomes de bairros, né? Além de Amapá, Imbariê, Anhangá. Né? Foi só na década de 1930 que Caxias se tornou Caxias. Na época, a região era conhecida como Meriti, um nome indígena, né, para uma palmeira muito comum aqui na região. Mas quando Caxias emancipou do município de Nova Iguaçu em 1943, virou Duque de Caxias. A região, que hoje é o centro da cidade, era mais desenvolvida. Anos antes, movimentos populares já reivindicavam a autonomia em relação a Nova Iguaçu, mas foi por uma canetada que a cidade foi criada. Eu conto isso para que a gente pense um pouco sobre esse lugar que a gente vive, esse lugar que a gente anda. Essa história, desde a chegada dos europeus até a canetada para a emancipação, diz respeito também, em muitos casos, ao apagamento de muitas memórias, de muitas histórias que não são contadas, não são passadas adiante. Eu tenho um coração e um olhar de poeta diante da vida, uma certeza da finitude, a consciência da passagem do tempo, né? Por isso, olhar as marcas do passado me faz ser grato por estar aqui, presente. A gente está chegando ao fim e eu queria propor que esse finalzinho da nossa caminhada você seguisse atento aos sinais.
Eu encerro esse episódio de caminhada com uma canção, né? Como que me toca é meu também. Eu deixo vocês na companhia do grande Átila Bezerra. Esse foi o episódio 1, Memórias do Centro, do Cultura nas Redes 2. Me procura no Instagram, @perfil geográfico, para contar como é que foi a experiência, ou poste, né, usando a hashtag A Pé em Caxias. Até o próximo. Era a mulher que eu tanto queria pra mim. Era um adeus, futuro chegando ao fim. Mas o teu futuro adeus pertence ao próximo par. E o meu procura alguém pra descansar. Era a explosão de tudo que havia em mim. Era a paixão e o beijo com gosto ruim. Gosto ruim porque ia acabar. Eu sabia e você não podia negar. As horas que na solidão trazem medos de volta a ti, guardado em segredo. Descansará o meu corpo no teu santo cais. E o que ficou sobrevive em minha vida. Mora em minha casa entre telhas de areia e aguarda sua volta. Sorria tranquila e dorme comigo quando a noite cai. Foi solidão fazendo o nosso estopim. Foi a monção trazendo teu cheiro pra mim. Junto de tudo que eu quis esquecer, eu sabia e você não queria prever. As horas que na solidão trazem medos de volta a ti, guardado em segredo. Descansará o meu corpo no teu santo cais. E o que ficou sobrevive em minha vida. Mora em minha casa entre telhas de areia e aguarda sua volta. Sorria tranquila e dorme comigo quando a noite cai. Quando a noite cai. Olá, meu nome é Tadeu. Que bom que você está aqui comigo. Esse é o A Pé, Andanças, Patrimônio e Educação. E isso você já sabe, não é um podcast. A proposta aqui é que você faça uma caminhada enquanto eu compartilho umas ideias contigo aqui no fone de ouvido. Vamos andar pelo centro de Duque de Caxias. E não se esqueça que a cidade também faz parte da experiência. A pé quer ser uma experiência imersiva. Uma proposta antiga que aos poucos eu tenho colocado em prática, buscando entender o ponto certo e a liga desse brigadeiro tecno-urbano que eu te convido a degustar. É uma experiência criativa para mim e espero que possa ser para você também. Se puder, poste nas redes sociais usando a hashtag A Pé em Caxias. Vamos caminhar pela cidade? Esse é o episódio 2, Direito à Cidade. O conceito de cidade é muito importante na geografia. Existe até uma sub-área só para estudar as questões urbanas das cidades, a geografia urbana.
Historicamente, as cidades, elas são um lugar do encontro das relações comerciais, é para onde as pessoas iam quando precisavam de um médico, buscar um serviço, fazer compras. Ainda é um pouco assim. A cidade e o urbano tem muito a ver também com a infraestrutura, com a rede de serviços, com ter transporte público, ter saneamento básico, água encanada, estrada. A gente vive numa metrópole. São várias cidades que interagem e movimentam o nosso cotidiano. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Magé, Belford Roxo, São João de Meriti. E Caxias é uma cidade que exerce uma centralidade na região. Muita gente passa por aqui, muita gente frequenta nosso calçadão, vem estudar, trabalhar, fazer compras. Agora mesmo, enquanto você está andando, todos esses rostos que circulam pelo centro, muitas vezes a gente nem deve se dar conta de quanta facilidade a gente encontra por aqui, do quanto essa cidade nos oferece e quanto ela ainda pode nos oferecer. Na maioria das vezes a gente não pensa nisso, mas quanto daquilo que a gente tem, quanto daquilo que a gente aquilo que forma a gente, o quanto isso tem a ver com as experiências que a cidade nos proporciona ao longo da nossa vida. Aqui é onde a gente se diverte, é onde a gente faz amigos, onde a gente trabalha, estuda, onde a gente constrói a nossa vida cotidiana, nossa história pessoal. Tem uma música que eu gosto muito, que traduzindo diz algo como: essa cidade é o meu amigo mais antigo. Acho que é um pouco isso, assim, sentir Caxias como nossa amiga. Eu sei que nem tudo são flores, vou chegar lá. Quando a gente anda a pé pelo centro de Caxias, os contrastes são gritantes. Pessoas desabrigadas, né, que buscam um teto em agência bancária, os bolsões de pobreza e desalento, né, falta transporte de qualidade, a gente sofre nas chuvas, né? Eu falei no episódio anterior sobre o brasão oficial do município, que é esse símbolo da nossa cidade, que traz no centro as torres da refinaria de petróleo. O geógrafo e ativista Miguel Dupont uma vez me provocou, e eu jogo para frente essa pergunta dele. Você conhece alguma cidade que tem na sua bandeira a torre do flare de uma refinaria de petróleo? Olha, Miguel, eu fui atrás, também não achei. Mas o que isso tem a ver? Bem, acompanha a minha linha de raciocínio. Nos dias de hoje, com a globalização, o espaço, os lugares, eles precisam ser pensados relacionando a escala local com a escala global. Então, assim, a escala global, o petróleo, ele está no centro da economia mundial, no centro também dos debates ambientais. E tem também que a indústria, de modo geral, ela representa o progresso, o desenvolvimento, a riqueza. Então, a gente tem no brasão e na bandeira da nossa cidade uma referência à nossa maior riqueza. O que seria a nossa maior riqueza? Né? E as coroas que remetem ao Duque de Caxias. Só. Eu acho que tem toda uma diversidade, toda uma potência, toda uma gente trabalhadora que fica de fora dessa imagem oficial. Essa acho que era uma primeira provocação para a gente pensar esse nosso direito à cidade. As pessoas têm direito a essa cidade, têm direito a aproveitar esse espaço com toda a potência e toda a riqueza que ele pode gerar. E aí a gente pode pensar outros símbolos também, que estão pelas ruas do centro da cidade, os nomes das ruas. Nilo Peçanha, Manuel Reis, Presidente Kennedy, Getúlio Vargas. O padrão, por muito tempo, não só aqui em Caxias, foi preservar principalmente a memória dos poderosos, levantar monumentos em homenagens aos homens do poder.
Mas aí que tem um ponto que muito provavelmente não é uma exclusividade dessa cidade, que é a luta das pessoas para que a sua história também seja contada. Se a nossa cidade é uma das mais ricas do estado, a gente quer que essa riqueza melhore a nossa vida também. A gente quer escola para as crianças, oportunidade para os jovens, a gente quer lazer, queremos moradia, e a gente luta por isso. E lutando, a gente vai construindo memórias. A cidade abriga grupos culturais com 10, 20, 50, 100 anos de história, né? São grupos que circulam por esse centro e que movimentam a cultura há gerações, né? São milhares de trabalhadores e estudantes de tantas áreas, não só da indústria do petróleo. É o trem que viu o nosso centro crescer e hoje maltrata tanto o nosso povo. Direito à cidade é poder ir e vir, acessar serviços, ter uma cidade acolhedora para as pessoas, para as artes, para a natureza, uma cidade para o trabalho, mas também para o lazer, uma cidade para viver com dignidade, não no desalento. Essa nossa caminhada a pé pelo centro, olhando para a riqueza e a desigualdade que atravessa, faz a gente esbarrar também nas memórias das lutas e nos sinais dessas memórias, né? Um patrimônio nosso que é carregado de potência do que é a nossa gente é a Feira Livre, a feira que cruza o centro da cidade. Há relatos que a feira acontece há 100 anos. Lembra que eu falei que a cidade é o lugar do encontro, de troca, de relações comerciais? Uma feira com 100 anos diz muito sobre a gente, diz muito sobre a nossa cidade se formando. A feira traz muito a marca nordestina da nossa cidade. Ali na estação de trem tem uma passagem que é uma viagem no tempo. Já foi mais, mas ainda é possível encontrar grãos vendidos a granel, ervas, produtos do norte e do nordeste. Na década de 70, 1970, houve um intenso fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, em especial para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E daí que no Rio, essa população foi sendo empurrada, literalmente empurrada para as bordas da capital. Muitos dos bairros mais afastados do centro foram loteamentos sem muita infraestrutura que surgiram nesse período, né? E essa infraestrutura, essa qualidade de vida, ela foi sendo conquistada e ainda é uma demanda, né? Se você está caminhando pelo centro, talvez você tenha passado próximo ou esteja perto de um outro desses patrimônios que a nossa cidade guarda, e que é graças à luta popular que permanece. Uma escola fundada também há 100 anos por uma educadora que tinha ideias muito à frente do seu tempo. A primeira escola com biblioteca na região, laboratório de ciências, oficina de marcenaria, um transmissor de rádio. A escola foi criada por Dona Armanda, que percebeu que as crianças não aprendiam porque tinham fome. E ela passou a organizar comerciantes, né, da região para que ela pudesse servir algum tipo de merenda, né? Na maioria das vezes mate e angu, né, que eram comidas baratas. Essa foi a primeira escola da América Latina a servir merenda para os estudantes. Pioneira a entender, a partir da escola, que a fome é uma urgência. O primeiro prédio da escola já não existe mais, porém o segundo é hoje uma escola da rede municipal e já esteve no centro de um debate sobre a construção de um novo shopping na região central da cidade. A escola resiste, o shopping não foi construído, né? É uma memória nossa que vai ganhando a cidade no boca a boca e nos enchendo de orgulho, né? Um outro símbolo dessas lutas que a cidade exibe em toda a sua glória é Zumbi. A estátua de Zumbi dos Palmares no Calçadão de Caxias é um desses sinais que podemos ler na cidade, sinais de luta. Uma estátua de corpo inteiro, a primeira estátua de corpo inteiro de Zumbi.
Eu lembro que quando ela foi trocada, antes ela era um busto, apenas a cabeça de Zumbi. É muito comum que a gente tenha estátua de bustos de personalidades históricas, mas um incômodo que muitas vezes surge em relação ao busto de Zumbi vem do fato de que ele foi decapitado quando foi traído e capturado por portugueses. Então, trocar a estátua de uma cabeça por um Zumbi dos Palmares de corpo inteiro, erguendo uma lança, desponta como um símbolo da força e da presença negra na nossa cidade. Tem uma frase dita num filme que eu gosto muito, Uma História de Amor e Fúria, um filme brasileiro de animação, onde o personagem diz assim: nossos heróis não viraram estátuas, morreram lutando contra quem virou. Em Caxias, a gente tem orgulho de poder dizer que os nossos heróis são estátuas sim. Estamos chegando ao final dessa experiência a pé pela cidade e eu queria que você seguisse atento aos sinais. Nesse episódio, a gente encerra também com uma canção do querido Átila, né? Uma canção do, na verdade, uma canção do grande amigo Heraldo HB, interpretada pelo querido Átila Bezerra. Esse foi o episódio 2, Direito à Cidade, Cultura Presente nas Redes 2. Me procura no Instagram, @perfil geográfico, para contar como foi a experiência, ou poste usando a hashtag A Pé em Caxias, né? Aos poucos eu vou encontrando aí o jeito e a forma de provocar essa experiência a pé pela cidade. Até a próxima. Já não sei de mim, a minha vida bate no toque desse tamborim. Já não sei de mim, a minha vida bate no toque desse tamborim. Vou levando a minha vida como quem se dá ao destino. Entrego meu coração aos caprichos de um menino. Meu amor, o que é que eu faço pra você gostar de mim? Pois só vivo passo a passo no compasso desse tamborim. Já não sei de mim, a minha vida bate no toque desse tamborim. Já não sei de mim, a minha vida bate no toque desse tamborim. Hoje eu trago o peito aberto, cheio de desilusão, mas eu sei que eu tô bem perto, perto de outra paixão. Não me queixo dessa sorte, pois a vida é mesmo assim. No meu peito bate forte, bem no toque desse tamborim. Já não sei de mim, a minha vida bate no toque desse tamborim. Já não sei de mim, a minha vida bate no toque desse tamborim.
disse pra mim: ó meu filho, cê se cuida, que o mundo é mesmo assim. Não dê bola pra tristeza, nem vacile desesperar, pois a vida é uma dureza pra quem vive de chorar. Já não sei de mim, a minha vida bate no toque desse tamborim. Já não sei